A história da ferrovia se funde com a história da região. E não tem lugar mais propício para contar essa história do que o Museu Ferroviário Regional de Bauru. Ainda no final da década de 60, foi criada a lei que instituiu o Museu Ferroviário. Porém, ele só foi sair do papel e ganhar um espaço físico 20 anos depois, em projeto museográfico e arquitetônico realizado no antigo prédio administrativo da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, uma das empresas que atuaram ali ao lado da Estrada de Ferro Sorocabana e da Companhia Paulista. A imagem que você vê da Maria Fumaça em operação é do dia da inauguração do museu, em 26 de agosto de 1989. De lá para cá, virou um espaço de memória dessa importante época para o desenvolvimento de Bauru como um polo regional. Então toda essa área aqui ocupada pelo museu funcionava os escritórios, a parte administrativa da Noroeste do Brasil. Ali onde nós temos a estação central, era uma estaçãozinha um pouquinho mais antiga que ficava mais recuada para os trilhos. Depois, na década de 30, foi construído esse prédio monumental, né? Então parte da área administrativa foi toda transportada para lá, e aí o prédio acabou sofrendo algumas adaptações, né, ampliações. Agora a parte ali, logo na entrada do museu, é a parte mais antiga, que data de 1905, início do século mesmo, quando a Noroeste chegou aqui em Bauru. Quem vê o museu por fora, pela rua 1º de agosto, observa as duas locomotivas que dão as boas-vindas aos visitantes. Uma chama Jung, né, a azulzinha, ela funcionava mesmo na linha para trazer trilhos e material operacional. A número 1 também teve uma função muito parecida, ela funcionou, se eu não me engano, na área ali de Campinas, e ela foi a primeira locomotiva da Noroeste. Então, mas não era uma locomotiva de transporte de passageiros, ela era uma locomotiva operacional para a construção, para a instalação da linha. E aqui você vê o esforço coletivo para a instalação da número 1 naquele espaço que ela hoje se encontra. Aqui dentro nós temos diversos espaços. Nós temos os espaços de guarda, por exemplo, a reserva técnica. Nós temos 2 reservas, uma reserva técnica museológica, outra reserva técnica funcional, que guarda as peças da nossa Maria Fumaça e do material rodante que nós temos. Então são peças que ainda são utilizadas, né, nos veículos, né, nas composições ferroviárias. Nós temos todo o espaço expográfico, que é a parte onde o pessoal faz a visitação. Nós temos a área educativa, onde nós fazemos todo tipo de mediação, recebemos pessoas de diversas faixas etárias para atividades educativas. Entre os espaços do prédio tem um a céu aberto, a Praça Caingangue, referente ao povo nativo da região, dizimado durante o período da expansão ferroviária. O Museu Ferroviário ele é um espaço de contar histórias, né? Ele é uma homenagem à história da ferrovia, mas acima de tudo ele é um espaço histórico para contar histórias. E a parte do genocídio Caingangue faz parte dessa história, né? Nem toda história só tem um lado bom. Muitas histórias têm um lado que não é tão bonito, mas faz parte. Então a gente usa esse espaço aqui realmente para trazer uma reflexão sobre essas contendas, esses embates que aconteceram em diversos momentos da história. Aqui especificamente entre a ferrovia e os Caingangue. Mas acima de tudo, a gente transformou esse espaço num espaço que fala de uma cultura que ainda vive. Para não falar dos Caingangue apenas no passado, né? Uma cultura que resiste e que ainda existe, e a gente vai continuar contando essa história nesse espaço aqui dessa praça. E o Museu Ferroviário Regional seguiu contando a história, pelo menos até a pandemia da Covid-19, quando precisou fechar as portas. Aproveitando esse tempo, iniciou as reformas estruturais no prédio. Quem também parou temporariamente de andar foi a Maria Fumaça, mas é viva a ideia para ela voltar a se movimentar nos trilhos e mostrar que, por mais centenária que seja, ainda tem muita gente para carregar. Nossa querida senhora, né? O centenário dela foi em 2019, ela é de 1919. Ela é uma locomotiva americana, né? E ela foi toda restaurada já algumas vezes, já passou por vários restauros. E agora, nesse momento, nós optamos por retirar algumas peças dela para guardar, né, para evitar algum saque, algum roubo que pode acontecer, porque nós vamos iniciar um processo de restauro estético dela e também estamos pleiteando o processo de laudo de caldeira, verificação de toda a parte funcional dela. Ela é uma grande panela de pressão, né? Então é uma máquina que precisa ter um cuidado e acima de tudo é uma senhora, né? A gente não dá manutenção de uma máquina de mais de 100 anos do mesmo jeito que a gente dá, né, num carro de 5, 10 anos. Então tem todo o cuidado, a gente procura especialistas que tenham um currículo voltado para a área, para poder pegar os orçamentos e poder
iniciar o processo de contratação dentro dos trâmites do poder público sempre, né, e respeitando todo o princípio de isonomia e tudo mais. Então a gente pede, né, eu sei que a comunidade pede, quer muito vê-la andando, nós também queremos, mas é um processo muito importante de cuidado, para que as coisas não se atropelem e ela possa voltar a ser montada e voltar a funcionar no dia a dia. Ela está em funcionamento, ela só está parada, mas nós estamos pleiteando um processo para que ela possa voltar a andar pelos trilhos com os passeios turísticos. Enquanto o Museu Ferroviário Regional de Bauru não reabre suas portas, tem uma maneira de reduzir a saudade ou mesmo ter um primeiro contato com seu acervo. Isso porque o museu passou por um processo de digitalização e é possível encontrar documentos, vídeos, fotografias e o catálogo de artigos do museu no site projetomuseuferroviario.com.br. Mas é claro que a expectativa é para a reabertura desse local, fundamental para mostrar uma grande parte da história, tanto da ferrovia como da própria região central do estado. Espaços museológicos como espaços de interação, espaços de reflexão. Então, o nosso intuito aqui não é apenas contar uma história, mas é ouvir histórias também. Quem sou eu, Fabiana, para contar a história da ferrovia para um ferroviário? Então a gente traz essa proposta dessa troca, de contar o que nós temos aqui na documentação, o embasamento bibliográfico, os depoimentos que nós já colhemos de outros ferroviários de outros tempos e trazer junto o conhecimento das pessoas que vêm aqui conversar com a gente, trazer as informações. Então é um espaço muito vivo, né? É um espaço muito vivo, um espaço de troca. Então a pessoa que já veio e visitou o Museu Ferroviário, se ela voltar em outro momento, ela vai ver coisas totalmente diferentes, né? Porque a gente está sempre pensando em repaginar, em reprogramar, em inserir outras informações, em trazer a comunidade como uma construção coletiva do espaço museológico, né? Então é um museu muito dinâmico, muito vivo.